Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônicas 7, 14. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos talvez vivendo um tempo difícil na nossa vida. E você talvez, diante de muitas circunstâncias que você tem enfrentado, lutado, às vezes você tem orado, você tem pedido, você tem clamado, mas parece que os céus estão fechados. Parece que Deus já não responde mais às nossas orações. Parece que as nossas orações muitas vezes parecem ser vãs. E aí nós ficamos então preocupados, nós ficamos então desesperados. Por que que Deus não me ouve? Por que que Deus não me atende? Por que que o Senhor está em silêncio? Por que que a palavra do Senhor não se cumpre nas nossas vidas? Não é assim que talvez estamos vivendo, não é assim que talvez você tem vivido. Mas eu quero te falar uma coisa nesta noite muito importante. Que há princípios que Deus quer que nós cumpramos para que a palavra dele se cumpra, para que a resposta dele venha na nossa vida. Se nós olharmos o texto todo, nós vamos ver, e eu vou mais atrás, quando Salomão assume o reino, Salomão faz 3 coisas muito importantes. A primeira coisa que Salomão faz é sacrificar ao Senhor. A Bíblia diz que ele sacrificou o que ninguém tinha sacrificado. Ele sacrificou 1000 bois ao Senhor. Primeiro ele faz o sacrifício. A segunda coisa que Salomão faz é pedir sabedoria para Deus, para que ele pudesse governar sobre a nação, para que ele pudesse ter um governo aprovado por Deus, com sabedoria. E a terceira coisa que Salomão faz é construir o templo, é levantar um templo ao Senhor, coisa que Deus não permitiu ao seu pai Davi, porque as suas mãos estavam cheias de sangue. Então ele levanta um templo ao Senhor, ele coloca e faz do melhor. E quando então ele levanta aquele templo e ele vai consagrar aquele templo, Deus aceita tudo aquilo. E Deus diz assim: esta agora se chamará casa de oração. Amém? A Bíblia diz no capítulo 7, no verso 1, verso 11: e acabou Salomão a casa da casa do rei, e tudo quanto veio sobre o coração de Salomão para fazer a casa de Deus, em sua casa ele fez. E apareceu Deus a Salomão à noite e lhe disse: ouvi a sua oração, escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Deus estava dizendo: eu ouvi a tua oração, Salomão, e eu escolhi essa aqui como casa de sacrifício. E ele estava dizendo: se porventura o povo pecar, se porventura o povo falhar, e eu mandar pragas sobre a terra, amém? E eu fechar os céus, de sorte que não haja chuva, e quando ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar peste entre os povos. Ele estava dizendo: por causa do pecado eu posso fazer isso. Eu posso trazer justiça, eu posso trazer juízo, porque o homem muitas vezes se afasta de Deus, esquece de Deus. E ele diz: mais uma coisa é certa, e agora Deus, eu quero dizer para você o porquê que às vezes nós não temos as nossas orações respondidas. Porque Deus agora está dizendo, Deus estava dizendo aqui: só que eu não esqueci do meu povo. Mesmo que o meu povo pecar, mesmo que o meu povo falhar, mesmo que eu tiver que enviar pragas, pestes, os céus não dar a sua chuva, gafanhotos comer a sua lavoura, mesmo que isso acontecer, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, Deus estava dizendo assim: eu punirei você pelo pecado,
Eu punirei você por causa da sua rebeldia. Eu punirei você por causa da sua desobediência. Mas se você me buscar, se você que se é meu povo me buscar, eu te ouvirei. Aleluia, amém, eu te ouvirei. Mas veja bem que Deus coloca 4 princípios aqui que eu quero falar para que Deus responda a tua oração. Eu quero falar de 4 princípios para que Deus possa responder o seu clamor, para que Deus possa responder a tua oração, que às vezes não tem sido ouvida. O primeiro, que ele diz aqui, no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está falando da igreja, ele está falando daquele povo que invoca o nome do Senhor, que clama pelo nome do Senhor, que leva o nome do Senhor sobre os seus ombros, ele diz: se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira condição para Deus responder a oração: se humilhar. Queridos, a palavra de Deus nos mostra que nós temos que ter um coração humilde. Nós não podemos ter um coração altivo, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. Só tem um coração quebrantado quem tem um coração humilde. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O que Deus está dizendo se o meu povo se humilhar? Ele está dizendo: se o meu povo me reconhecer como Senhor da sua vida. Se humilhar é você reconhecer que você não é nada sem Deus. É você reconhecer que você não pode nada sem Deus. Porque muitas vezes o homem bate no peito e diz: eu posso, eu faço, eu vou além, eu digo isso, eu consigo. Eu quero dizer: você não pode nada, eu não posso nada. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. Se humilhar quer dizer reconhecer Deus em todas as ações da tua vida, em todas as suas atitudes. É você colocar Deus sobre si em tudo. É você saber que o seu trabalho está indo bem, as coisas estão acontecendo porque Deus está te abençoando. É você saber que no seu lar, na sua casa, na sua família, as coisas estão bem, é porque a mão de Deus está sobre a sua casa, a sua família. É você reconhecer que na tua vida você está bem hoje, está vivo, você está aí desfrutando, mesmo em meio à pandemia, desfrutando ainda das benesses do Senhor, é porque Ele é Senhor na tua vida. Muitas pessoas se esquecem de Deus, de reconhecer Deus como Senhor da sua vida, de se render a Ele, de se entregar a Ele e declarar a Ele que Ele é Senhor da tua vida. Sabe, às vezes nós precisamos voltar para Deus. Às vezes nós precisamos baixar a bola e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. A palavra de Deus diz: sem Deus nada podeis fazer. Eu tenho que saber que o meu dia eu dependo do Senhor para abençoar a minha vida. Eu dependo do Senhor para me guardar durante a noite. Eu dependo do Senhor abençoar as obras das minhas mãos, o meu trabalho. Isso é humilhar. Porque Provérbios 15:33 diz que os humildes, a humildade precede a honra. É Deus quem vai te honrar, querido. É Deus quem vai te exaltar, é Deus que vai te colocar na posição que Ele quer colocar. Quando você se humilha diante dEle, reconhece Ele como o Senhor da tua vida, como teu guia, como teu protetor, como o Deus que te sara, o Deus que te liberta, o Deus que dá vitória para você. Então a primeira condição para que Deus possa ouvir-nos é nos humilharmos. Nos humilharmos. Reconhecer que não somos nada. Em Mateus 23:12 diz o seguinte: o Senhor: os que se humilham serão exaltados, mas os que exaltam, o Senhor humilha. Então é tempo de nós vermos, diante do que estamos vivendo,
que nós não podemos nada. Como nós nos sentimos tão pequeno quando oramos, clamamos e às vezes jejuamos por alguém que está lá entubado e de repente essa pessoa parte. Nós nos sentimos tão pequenos, tão incapazes. E aí que nós vemos que nós não somos nada. Que a vontade de Deus é que sempre vai prevalecer e não a nossa. A segunda condição para que Deus nos abençoe, Ele diz o seguinte: aqueles que se humilhar e orar. Orar. Talvez muitos dizem assim: eu oro. Ora quando precisa. Ora na necessidade. Ora quando quer receber algo de Deus. Querido, nós não podemos orar quando precisamos ou quando necessitamos dobrar o joelho e dizer: Deus me dá. Deus nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Jesus dá o exemplo lá no livro de Lucas, na parábola da viúva, né? Da viúva persistente. Ele vem nos ensinar que nós devemos orar constantemente. Sabe, amado, eu não devo orar porque eu necessito ou porque eu preciso de algo. Eu não devo fazer de Deus o meu servo. Quando eu preciso eu digo: vai, Senhor, me dá, me faz, me abençoa. Eu devo orar porque eu preciso sim. Preciso do quê? De ter um relacionamento com Deus. A oração, o cristão tem que orar todos os dias. Todos os dias, porque nós todos os dias somos dependentes de Deus. Querido, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. E não tem relação sem conversa. Imagina o marido, né? O marido que vive dentro da casa com a esposa, que diz ter comunhão com a sua esposa, mas só fala com ela quando ele precisa de alguma coisa. E não conversa, e não se relaciona. Vai chegar um momento que um ou outro vai sair da casa, porque um relacionamento, uma vida a dois sem relacionamento, está fadado a alguém desistir. Irmão, não adianta você dizer que é crente, é cristão, se você não ora. Se você não se relaciona com teu Deus, se você não fala com teu Pai Celestial. Eu não tenho que orar porque eu preciso de algo, porque eu necessito de algo. Eu tenho que orar porque eu quero me relacionar com Deus, porque eu preciso conhecer a Deus, eu preciso falar com o meu Pai, porque eu amo falar com Ele, porque eu amo me relacionar com Ele. Deus quer me ouvir todos os dias, assim também como Ele quer que eu ouça Ele, através da palavra, através da leitura bíblica. Deus quer que eu ouça Ele também todos os dias, que eu ouça Ele falando dentro do meu coração, na minha mente, no meu intelecto. A terceira coisa, que o Senhor diz assim: e buscar a minha face. No texto original grego, face quer dizer presença. E buscar a minha presença. Oh, queridos, como Deus quer estar presente na nossa vida. Como Deus quer estar conosco, como Deus quer que você busque a sua presença.
A presença do Senhor muda todas as coisas na nossa vida. Sabe, nós temos visto que Deus não tem usado muitas pessoas nos dias de hoje, porque as pessoas não têm buscado a Deus. Como eu disse antes, as pessoas têm buscado as mãos do Senhor, o favor. Nas mãos está o favor, e as pessoas têm buscado o favor de Deus. Deus faz, Deus realiza, Deus eu preciso, cura, Deus isso, Deus aquilo. Mas as pessoas não têm buscado a face, a presença do Senhor. Porque, querido, quando eu busco a face, a presença do Senhor, eu estou dizendo: Deus, faz em mim, faz através de mim. Deus, usa-me. Porque quando a presença de Deus vem, amém, a minha vida tem um brilho diferente. Moisés esteve diante da presença de Deus 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava. Xaraganama subia decaia. Olhamos para os crentes hoje, só vemos crentes tristes, abatidos. Crente cheio de problemas, de complicações. Queridos, Deus quer resgatar a alegria, o brilho do Espírito Santo em você. Aleluia! Deus quer te usar grande e poderosamente. Deus quer trazer avivamento sobre a terra. E Ele não pode trazer somente através de algumas pessoas, mas Ele quer usar a igreja para trazer o avivamento e alcançar multidões. Aleluia! Mas é preciso você buscar a face, a presença de Deus, e o Senhor vai te usar. E o Senhor vai te usar. E mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, até morte que nós estamos vivendo, você terá uma alegria no seu coração e um brilho na sua face, que é a presença do Senhor. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado de vós. Aleluia! Busque a face, busque a presença. Irmãos, não tem coisa melhor do que a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus traz paz em meio à guerra. A presença de Deus traz alegria em meio a tristezas. A presença de Deus traz fé genuína. Amém? E nós não temos preocupação nenhuma diante de qualquer situação, porque sabemos que Deus nos dará vitória em todas as circunstâncias. A presença de Deus nos faz forte. Aleluia! Assim como foi com Davi, que venceu o gigante Golias, porque a presença de Deus era com ele, tanto que o gigante vem contra ele com arma, e ele diz: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava dizendo: eu vou contra ti porque aquele que está em mim é maior, aquele que está em mim é mais poderoso, aquele que está em mim é mais forte, aquele que está em mim, ele pode todas as coisas. Aleluia! Irmãos, Deus tem que estar na tua vida, na totalidade da tua vida. Mas muitas vezes nós limitamos Deus apenas aos cultos. Nós dividimos e separamos a nossa vida. Separamos a nossa vida como espiritual, quando eu estou tratando de coisa espiritual, material, quando quero dizer uma coisa. Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a presença de Deus está em você, Ele vai estar no seu trabalho, no seu lazer, no seu namoro, no seu casamento, em tudo, meu irmão. Amém? Em tudo. Então não se divide a vida espiritual. Nós somos espirituais, e se Deus habita em mim, Ele estará constantemente na minha vida, a não ser que eu esteja fazendo outras coisas que não agradem o coração de Deus. Amém?
Por isso que temos que saber, ter certeza, se Deus está em nós, tem coisas que nós não podemos praticar ou fazer. Quarto, para mim encerrar e orar por você, ele diz o seguinte: primeiro, humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a face. Quarto, se converter do seu mau caminho. Aleluia. Se converter dos seus maus caminhos. Veja que ele está falando com o seu povo, ele não está falando com a pessoa lá fora, com o ímpio, ele está falando com a igreja, que perdeu a visão, que perdeu o foco, que perdeu a direção. Conversão é voltar, é retroceder. Convergir é voltar atrás, é reconsiderar. Quantas nós vemos que a igreja nos últimos tempos, ela perdeu o foco, ela perdeu a visão, ela perdeu a direção. O mundo tem entrado dentro da igreja, tem entrado dentro dos lares dos cristãos. Estão achando tudo natural. A televisão, a internet tem ocupado um espaço muito grande, que não tem mais espaço para Deus. Não tem mais espaço para a palavra do Senhor, não tem mais espaço para a oração. Muitas vezes quando se fala em oração, você espanta o crente, o cristão. Chamar para orar é xingar, quando deveria ser um prazer. Ir à casa do Senhor, orar, buscar a face do Senhor. Mas a oração hoje não é tão importante, mas não é isso que eu estou dizendo. Então nós precisamos nos converter de novo. Tirar, o que é? E se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, é tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que nós temos praticado que não agrada o coração de Deus, que não agrada o coração do Pai. Nós precisamos arrancar e tirar de dentro de nós. Olha para você, o que você precisa mudar em você, o que você precisa tirar da sua vida, que tem desagradado o coração do Pai, que tem desagradado o coração do Senhor. Será que você não precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras? Se apaixonar por Deus novamente, se apaixonar pelo Espírito Santo, se apaixonar por uma vida de compromisso com Ele, de oração. Sabe por que os crentes estão tão temerosos nesses dias? Porque perdeu a visão, perdeu o foco, perdeu a direção. E já não tem muito mais certeza da salvação. Mas quando fala em conversão, fala no sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Quando fala em conversão, fala em transformação, fala da salvação que Jesus nos concedeu, nos deu. Então só basta nos arrependermos e voltarmos às primeiras obras, e voltarmos a praticar a palavra do Senhor na nossa vida, sermos fiéis a Ele, ser fiel aos seus propósitos, ao seu querer. Quantas pessoas Deus queria usar e não pode usar? Quantas pessoas Deus queria manifestar a sua graça e não pode? Porque outras coisas deram espaço ao lugar do Espírito Santo, ao lugar de Deus. Converta a igreja. Volte a praticar as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Então, se você praticar esses 4 princípios: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, a presença, se arrepender dos seus pecados e voltar de coração sincero para Deus. Olha o que Ele diz. Aleluia. Então eu vos ouvirei dos céus. Ele está dizendo: aí eu vou te ouvir. Talvez você tenha dito: Senhor, não me ouve. Deus está dizendo: faça essas coisas, aí eu vou te ouvir. Eu vou ouvir dos céus.
Eu vou ouvir o seu clamor. Eu vou ouvir a sua oração. É um Deus maravilhoso dizendo: você só precisa voltar-se integralmente para mim, e eu vou ouvir a tua oração. Faça o que é correto, o que é certo, faça os princípios que eu te mando, e a tua oração será ouvida. Eu vou ouvir o teu clamor. Mas eu não só vou ouvir o teu clamor, amém? Aleluia. Mas eu vou perdoar os seus pecados. O que você fez de errado, Deus está dizendo: eu vou perdoar. Só um Deus maravilhoso, só um Deus de amor é capaz de perdoar os nossos pecados. Né, Frank? Só um Deus de amor que é capaz de nos perdoar. Perdoar as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele diz: eu vou perdoar os seus pecados. E por último, ele diz: eu vou sarar a sua terra. O que ele está dizendo com isso? Eu vou tirar a pandemia. Eu vou fazer com que aquilo naquilo que você trabalha produza. Porque os céus dará chuva. Porque naquela época o povo vivia da lavoura e da pecuária. Deus está dizendo: eu vou prosperar você. Pastor, mas as indústrias estão fechando, tantas coisas estão acontecendo. Eu falei domingo passado, muitas coisas se fecham aqui na terra, mas para aquele que crê, o céu está aberto. Aleluia. Para aquele que acredita, os céus estão abertos em seu favor. Amém? Eu vou prosperar. Está dizendo: eu vou sarar a sua terra. Você vai produzir, você vai prosperar, você vai ser abençoado. Aleluia. Eu vou tirar as enfermidades do seu corpo, porque eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que cura, eu sou o Senhor que te dá vida. Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Aleluia. Eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar o teu lar, eu vou abençoar a tua família, o teu casamento. Eu vou te abençoar. Aonde você estiver, a minha presença será contigo, e as minhas benesses também será com você. É o que Deus está dizendo para você nesta noite. Não é o pastor Messias, mas é o Espírito de Deus através da palavra dele. Ele está dizendo: eu vou sarar a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meu amado. Ah, meu amado. Só depende de você. Só depende de você, da sua atitude. Depende do teu querer. Depende do teu querer. Que você tome uma decisão, uma atitude. Olha, vê se você está sendo um cristão genuíno. Se você está cumprindo com a palavra de Deus. E aí você comece a fazer isso que eu estou pregando nesta noite. E você vai ver as mãos de Deus sobre ti, te alcançando, te abençoando. Em nome de Jesus.